Feliz sábado. Feliz sábado. Pela primeira vez vou começar um sermão de sábado dizendo boa tarde. Porque já é mais de meio-dia. Então, boa tarde para vocês. Estou um pouquinho preocupado, porque na minha igreja, nesse horário, eu estou terminando o sermão. E hoje aqui estamos começando. Então nós precisamos fazer um acordo aqui para sabermos até onde nós vamos. Porque esse é um assunto difícil de ser entendido. E para poder explicar, preciso tomar algum tempo aqui. Então eu preciso saber de vocês, até que hora que nós vamos aqui. Porque senão, até a hora que o pessoal começar a levantar e sair, ali eu já... Agora é meio-dia, quase meio-dia e 20. Como que a gente faz? Vai indo aqui, você me dá um sinal. Alguém me dá um sinal aí. Fala assim, pastor, deu, já entendemos. Aí eu paro. Mas é um privilégio estar aqui com vocês. Ontem à noite tínhamos um bom grupo de pessoas aqui. Nós estudamos juntos a Palavra de Deus e alguns assuntos, um assunto muito interessante e importante. Infelizmente ontem não foi filmado, então não dá para você ver, mas aí vocês me convidam, vem uma outra vez, a gente repete. Nós hoje vamos estudar sobre o assunto do sofrimento, que é um assunto muito difícil para o ser humano compreender. Porque ontem nós vimos em 1 João 4:8, a palavra de Deus diz o quê? Não precisamos ler esse texto, a gente já sabe de cor. O que diz lá? Aquele que não ama, porque Deus é. E aí tem essa dificuldade de entender. Se Deus é amor, por que nós sofremos? Por que tem tanto sofrimento e dor nesse mundo? E aí as pessoas vêm com uma lista de coisas, querendo explicar, né? Querendo tentar entender. Por que as crianças sofrem? Por que o inocente sofre? Por que o justo sofre? Tem a história de Jó aqui na Bíblia, falando a respeito de um homem justo que sofreu. Por que tem sofrimento? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos explica um pouquinho para nós, fala um pouquinho do sofrimento. Mas hoje eu espero que você consiga entender o sofrimento, a questão do sofrimento. Eu vou dizer algumas coisas aqui a princípio que vão assustar alguns. Então eu digo para vocês logo, não saia antes do final. Depois você não vai entender. Você vai achar que esse pastor é doido e está falando bobagem. Então você tem que ir até o fim para poder entender. Algumas afirmações eu vou fazer a princípio, vai ficar difícil de entender. Mas Romanos 6, 23, diz para nós o seguinte, todos os versos aqui muito conhecidos. O salário do pecado é o quê? A morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por que nós temos o pecado no mundo? E por causa do pecado, infelizmente, existe a morte. E nós morremos. É a certeza que todo mundo tem que um dia vai morrer. Agora, eu ouvi alguém falando na minha igreja recentemente e eu concordo. Isso podia ser dito até um tempo atrás. Mas o cristão que aguarda a volta de Jesus e estuda a profecia e sabe o tempo que está vivendo, nem essa certeza ele pode ter mais. Nem essa certeza nós não temos. Certeza que eu vou morrer, todo mundo tem. Não. O cristão dos dias de hoje não tem essa certeza. Porque eu acredito que Jesus vai voltar quando? Nessa geração. Eu não tenho dúvida. Volto aqui uma outra vez, a gente vai estudar as profecias, eu vou mostrar para vocês, provar biblicamente, Jesus está voltando nesses dias. Não tem dúvida. Então essa certeza de que eu vou morrer, você nem pode ter essa certeza. Pode ser que você viva para sempre, sem passar pela morte, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Elias, e como vai acontecer com a última geração que vive nesse mundo. Agora, o salário do pecado é a morte. Na página seguinte, Romanos 8, diz o seguinte, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele o quê? Sofremos. Jesus sofreu? Nós somos herdeiros da vida eterna, nós somos co-herdeiros com Jesus, mas se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Então quem sofre como Jesus, quem sofre com Ele, será glorificado. Verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Então, esse sofrimento é difícil, é ruim, nós passamos por coisas terríveis, mas não tem nem comparação com a glória que nós vamos receber. Vai se manifestar em nós. E quando essa glória vier, você nem vai lembrar que sofreu um dia. Não vai lembrar. Esse sofrimento vai ser esquecido. Um verso muito conhecido, Romanos 8, 28, diz o seguinte:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, tudo que acontece na sua vida vai cooperar para o bem. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente poderia até mudar aqui um pouquinho esse texto, dizendo o seguinte: sabemos que todo sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Por quê? O verso 29 explica, geralmente a gente para aí no 28. O 29 explica, diz assim: porquanto aos que se de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todo sofrimento coopera na vida daqueles que amam a Deus, para que eles, o quê? Se tornem o quê? Se predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, Jesus. Deus usa todo o sofrimento que nós passamos para nos tornar, coopera para o nosso bem, para nos tornarmos semelhantes a quem? A Ele, a Jesus, ao Filho de Deus. Agora, é verdade, Deus usa o sofrimento pelo qual nós passamos. Agora, será que Deus envia o sofrimento para você se tornar como filho dele? Ou será que Ele permite que você sofra para você santificar e se tornar melhor? Será? Por que Jesus disse o seguinte uma vez? Ele disse assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que ele disse isso? Ele não falou isso? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, aí tem várias explicações a respeito disso, não vamos entrar nesse detalhe, do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque na vida dele tem pouco o quê? Qual que é o assunto que a gente está tratando hoje? Sofrimento. Tem pouco sofrimento. Então, se Jesus quer que o rico entre no reino do céu, não era fácil. Tira a riqueza dele, manda sofrimento para ele, doença, aí vai resolver a vida dele e vai entrar no reino de Deus. Então, para mim, já está aí uma prova de que Deus não faz isso. Porque senão ele diria: é facinho para o rico entrar no reino dos céus, vou mostrar para vocês, eu vou tirar a riqueza dele, vou mandar sofrimento, ele sofre, ele me busca, ele entra no meu reino. Mas Deus faz isso? Não, senão Jesus não teria dito isso. Ele não diria: é difícil o rico entrar no reino dos céus. Então já começa por aí a prova de que ele não faz isso. Agora vamos entender algumas coisas. Vamos começar no começo, né? No princípio. O goiano fala assim, lembra do Geraldinho? Geraldinho conta aqueles causos. Eu vou principiar a história do começo. Ele conta lá, do jeito dele, engraçado. Então eu vou começar do começo. Ontem nós estudamos um pouquinho aqui a respeito de um anjo que se rebelou contra o Filho de Deus. Qual que era o nome do Filho de Deus? Miguel. Que quer dizer o quê? Aquele que é como Deus. Miguel era o nome de Jesus antes de receber o nome de Jesus. É um nome de anjo, do arcanjo, líder dos anjos. Miguel, aquele que é como Deus. Só tem um. É ele, o Filho de Deus. E esse anjo se rebelou contra ele. Aí nós sabemos o que aconteceu. O pecado veio para o mundo, né? Adão e Eva caíram no engano. Depois vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Mas aí o que acontece? Desde o princípio da história desse mundo, Satanás quer fazer o ser humano pensar que Deus é um Deus mau, vingativo, um Deus que gosta de ver as pessoas sofrendo, e ele só é apaziguado pelo sofrimento, dor e sacrifício das pessoas. Em todos os lugares do mundo, em todas as civilizações antigas, em todas as religiões antigas, Deus é visto como um Deus tirano, irado, que precisa ser apaziguado. Você já viu os filmes, você já viu a história, que acontece o seguinte: chegam lá os exploradores na Mata Amazônica, ou em algum lugar distante, e aí eles descobrem uma tribo. E é engraçado, porque eu já vi isso várias vezes, você também já viu. Eles chegam bem na hora que está tendo um ritual. E aí aquela tribo está fazendo um ritual, tem um vulcão, e eles estão com medo do vulcão e do Deus do vulcão, e aí o que eles têm que fazer? Jogar uma virgem dentro do vulcão, para apaziguar o Deus. Já viram isso? Aí eles amarram a moça, e ela vai gritando, e eles vão jogar, e esses exploradores chegam ali e falam: que absurdo, a gente precisa fazer alguma coisa, tem que salvar ela. Na crença deles, na fé deles, se não jogar aquela mulher ali dentro, Deus, esse Deus, vai se vingar dele. Bom, no tempo do povo de Israel, os povos antigos, eles tinham um costume terrível. Eles sacrificavam o que para os ídolos? Os filhos. Sacrificavam os filhos. O deus Dagon, ele era construído de forma oca, para colocar em brasas lá dentro, fazer uma fornalha dentro dele. Os braços dele ficavam vermelhos, com fogo. E aí o que eles colocavam nos braços do deus Dagon? Seus bebês, seus filhos.
para apaziguar a ira do Deus. Quando Abraão morava numa cidade, como chamava a cidade que Abraão morava? Vamos estudar mais a Bíblia. Vamos fazer um questionáriozinho aqui. Ur. Abraão morava lá. Deus mandou ele sair de lá porque aquele povo era corrupto. E uma das coisas que aquele povo fazia era sacrificar os filhos aos deuses. Olha que interessante. Aí os anos passam. Deus diz para Abraão: Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou te dar um filho. Aí demorou. Geralmente Deus demora. Esse é um outro sermão, um outro dia. Deus à última hora. Geralmente ele vai fazer as coisas na última hora. E aí vem finalmente Isaac. Isaac cresce, é um adolescente. Aí Deus fala o que para Abraão? Sacrifica seu filho para mim. Sabe que esse é um estudo que depois nós podemos fazer. Eu já descobri pelo menos cinco razões porque Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. A gente sempre pensa no que está escrito no texto bíblico, que diz que ele provou a fé de Abraão. Mas esse foi um dos motivos. Geralmente quando Deus pede alguma coisa, tem muitos motivos. Um dos motivos também foi o seguinte: Abraão, você acha que eu sou um Deus como os outros deuses? Que pedem para os filhos serem sacrificados? A hora que chegou no último momento, o que aconteceu? Deus falou: não, eu não sou um Deus como esses deuses. Porque vocês não têm que sacrificar os filhos de vocês para mim. O cordeiro é que morre no lugar de vocês. Ali ficou claro. Foi um exemplo muito nítido para eles entenderem que Deus não é como os outros deuses, que sacrificam, que pedem o sacrifício dos filhos. Então Deus tem essa imagem, porque o inimigo vem plantando na mente das pessoas, nas religiões ao longo dos anos, e isso vem até hoje. Dentro da nossa cultura, dentro das nossas religiões hoje em dia. Para você ter uma ideia, quando eu morei nos Estados Unidos por 8 anos, fui missionário lá, fui pastor, e eu descobri uma coisa, não sei se aqui é assim, mas quando você vai fazer uma apólice de seguro, seja do carro, da casa, e no contrato aparecem algumas coisas ali dizendo o seguinte: olha, essa apólice de seguro da sua casa não cobre certas coisas. Por exemplo, desastres naturais, não cobre. Então, se vier uma chuva de granizo, pedra de gelo, se vier um tornado, um furacão, um terremoto, um maremoto, se vier qualquer uma dessas coisas, o seguro não cobre, porque aí eles têm um termo técnico. Sabe qual é o termo técnico que aparece na apólice de seguro? São atos de Deus. É assim, essa expressão. É um ato de Deus. O que é um ato de Deus? Terremoto, maremoto, furacão, tornado. É um ato de Deus. Até hoje, na nossa cultura, existe isso. As pessoas acharem que essas coisas, quem causou? Quem controla a natureza? É Deus, foi Deus que causou. É um ato de Deus. Isso está dentro da religião moderna e dentro da religião cristã. Os países católicos carregam isso. O Brasil é um tremendo país católico, a Espanha também. O que existe na mentalidade do católico? Existe um pensamento muito interessante, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, mas olha o que acontece com as pessoas. Eu recebi um e-mail um tempo atrás de uma mulher, quando eu estava no Japão, do Brasil, e ela mandou uma mensagem para mim, e alguém encaminhou, falou: fala com esse pastor. E ela dizia assim na mensagem: por que Deus levou meu filho? Ela tinha orado, pediu para Deus que ela queria engravidar, e durante a gestação ela teve um aborto espontâneo e perdeu o bebê. E aí ela começou a mensagem para mim dizendo assim: por que Deus levou meu filho? Bom, o que ela não sabe, minha esposa é bióloga, a gente conversa bastante sobre isso, mas talvez o que ela não saiba é que é normal e é natural 1/3 de qualquer gravidez terminar num aborto espontâneo. Toda mulher que fica grávida, ela tem 66% de chance de ter um filho. Ela tem 33% de chance de perder aquele bebê. Isso é normal, isso é natural. Mas na mente daquela mulher, ela não pensou: infelizmente eu fiquei nesse 1/3. Não. Qual foi o pensamento dela? Qual que é, naturalmente pensando, o pensamento qual que é? Deus levou. E esse é um pensamento católico. Isso é implantado na mente das pessoas, de que a pessoa morre porque Deus leva. Quer ver? Se acontece alguma coisa boa, e eu já vi isso na televisão várias vezes, vou entrevistar alguém, e aí a pessoa diz assim: não, porque eu fiz a minha promessa, eu acendi minha vela, e eu cumpri direitinho, e aí começa, ou o meu, santo isso, santo aquilo, santa isso, Nossa Senhora, tem uma lista, né? Pode escolher, tem um cardápio para todo mundo, um menu para todo mundo. Foi minha Santa Rita de Cássia, foi minha Nossa Senhora Aparecida, e aí vai para Lourdes aqui perto, e vai para
Em Portugal, como que é? Fátima. Tem para todo mundo. Coisa boa, já sabe onde é. Agora, se foi alguma coisa ruim, o que as pessoas dizem? Deus quis assim. Deus quis assim. É vontade de Deus fazer o quê? Então, Deus é o culpado do sofrimento, da desgraça, da dor. Coisa boa, vai para outro lugar. Não foi Deus. Foi o santo. Foi a Nossa Senhora. Esse é o pensamento que nós temos. E aí, quando uma criança morre, qual que é o pensamento católico? Você na igreja católica, está pintado lá, os afrescos, lindos, né? Botticelli pintou lá. O que tem lá? Como que são os anjos na igreja católica? O que é um anjo? É um homem, parece um homem forte, alto, poderoso, é isso? Não, o que é um anjo? Bebezinho. Então morre uma criança, o que as pessoas normalmente dizem? Deus precisava de um anjinho no céu. Aí levou aquela criança. No Brasil, alguns anos atrás, aconteceu um assassinato terrível. O pai e a madrasta jogaram uma menina da janela do prédio. Isabela, como que é o sobrenome? Ficou famoso. Nardoni. O que todo mundo dizia? O que dizia na televisão? O que falava? Isabela virou um anjinho. Ela é um anjinho no céu. Deus precisava do anjinho e levou a Isabela. Quer dizer, que Deus é esse? Ele não pode criar um anjo para ele lá, não? Você precisa de um anjo? Ele tem que levar a criança? Veja o pensamento. Quer dizer, então, agora vamos ao limite desse pensamento. Vamos adiante. Porque se Deus precisava desse anjinho e levou ela, o que esse pai e essa mãe estão fazendo presos? É soltar eles. Eles trabalharam para Deus. Fizeram a obra de Deus. Deus precisava do anjinho, usou o pai e a mãe para tirar a vida dela, para levar o anjinho para lá. Vamos soltar esse pessoal. Não foi Deus que levou? Não era Deus que precisava do anjinho? Olha a incoerência, a falta de lógica. Não tem nem sentido isso, mas as pessoas dizem isso. Acreditam nisso. Talvez para trazer conforto para as pessoas que estão falando uma tremenda bobagem. Então Deus faz isso. Agora, se a pessoa morre, quantas vezes eu já vi gente dizendo assim, aconteceu um acidente, Deus levou meu marido, Deus levou meu filho. Agora, se acontece um acidente e a pessoa não morre, e tinha tudo para morrer. Teve uma moça nos Estados Unidos, chamada Jordan, ela tinha 17 anos, ela estudava fora da cidade, ela com uma amiga estava visitando os pais, aí ela pegou o carro, saiu à noite, estava chovendo, e infelizmente aconteceu um acidente grave, ela atravessou a pista e bateu numa árvore do outro lado, e ela e a amiga estavam ali no meio das ferragens, e aí chamaram, a emergência, veio polícia, ambulância, e tiraram das ferragens, só que viram que estava em estado grave, precisava atender rápido, então eles mandaram um helicóptero. Colocaram as duas moças dentro do helicóptero, e no caminho para o hospital, outro acidente acontece. O helicóptero cai. Morre todo mundo, menos essa moça. A Jordan sobreviveu. Aí levaram para o hospital, ela demorou algumas semanas, alguns meses, se recuperou, sobreviveu, e aí quando o repórter foi fazer a entrevista para ela, interessante o que ela falou. Como que pode? Você no carro, acontece um acidente, foi grave, vocês vão para o helicóptero cai, morre todo mundo, você sobrevive. O que você pensa disso? Ela disse assim, não era a minha, como que é a expressão? Não era a minha hora. Não era a minha hora. Então quer dizer que Deus tem um livro lá no céu com a hora. De todo mundo. E tem um livro lá com a hora. Aí ele olha assim e ele diz assim, bom, Amarildo, aqui, conheço esse, lembro quando ele nasceu, dia 1º de fevereiro de 2015 é a hora, é o dia e a hora. Vai ser 3h30 da tarde. Não tem nada que ele possa fazer, porque essa é a hora dele. Está marcado. Antes disso ele não morre. Não tem que fazer ele morrer, porque não é a hora dele. Olha o absurdo que as pessoas estão dizendo. Será que Deus tem hora para levar a gente? Mas é isso que as pessoas acreditam, elas dizem isso. Deus tem uma hora, como se tivesse um livro, um horário, um dia, a pessoa vai ser levada naquela hora. Fica tranquilo que não existe isso, não tem esse livro, isso não existe. Isso é pensamento popular. E isso se espalha no meio da cultura. A gente culpa Deus, coisas boas não lembra dele. Aquilo que é ruim e negativo, a culpa é dele. E isso está implantado dentro da nossa cultura e da nossa religião. E aí você vai se espantar, porque Deus pode, Deus sabe tudo. Assim você tem que dizer não, se você concordar comigo. Então vamos tentar analisar e entender. Por que eu cheguei a essa conclusão? Veja bem, nós temos essa ideia de que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente.
E a Bíblia diz que isso é verdade. Só que tem um detalhe que nós esquecemos. Deus é tudo isso. Em todo o universo. Menos em um lugar. Aonde? Aqui. Ele é onipotente? É. Onipresente, onisciente? É. No universo inteiro. Lá ele pode tudo. Aqui não. Aqui não. Ele criou esse mundo, ele fez esse planeta, e ele é o dono desse planeta. Só que ele colocou um casal aqui, Adão e Eva. Agora imagine que esse planeta seria um castelo, uma mansão, de um homem muito rico. Ele é dono daquele castelo. E ele chegou para um casal e falou assim, olha, vocês vão ser meus mordomos. O mordomo mora onde? Dentro do castelo. Ele mora dentro do palácio. Ele come da comida do homem rico. Eles vivem ali dentro. Mas eles não são os donos. Mas Deus falou para eles, vocês vão cuidar para mim do meu planeta. Vocês podem ter a família de vocês, os filhos de vocês, desfrutem de tudo, mas é meu. Aqui está a chave da porta da frente. E Deus entregou a chave para eles. Só que aconteceu o seguinte, veio o inimigo, muito astuto, e enganou eles, disfarçado. E aí o que eles fizeram naquele momento? Eles pegaram a chave e entregaram na mão do inimigo e falou, está aqui, agora é sua. E o inimigo agora tomou posse. Ele tomou posse. Agora é meu. E ele achou que era dele mesmo, e ele ia fazer o que quisesse. E se Deus não tivesse agido naquele momento, nós não estaríamos aqui hoje não, porque o inimigo pegou a chave da porta da mansão e falou, é minha essa casa, eu faço o que eu quiser. Só que lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus colocou um limite na atuação do inimigo. E ele fez uma promessa. Ele disse o seguinte, vai chegar um dia que eu vou pagar o preço para comprar de volta essa casa que é minha. E que você recebeu porque os meus mordomos entregaram para você a chave. E o preço a gente sabe qual foi. A vida dele. O sangue dele derramado na cruz. Para poder resgatar o que ele tinha perdido, que era dele. Mas ele perdeu. O fato de Jesus, de Deus ali, ter feito essa promessa e dito, eu vou pagar o preço de volta, colocou um limite na atuação de Satanás, porque ele não pode fazer o que ele quer nesse mundo. Baseado numa promessa que aconteceria no futuro. O que garantia aquela promessa e mostrava que isso ia acontecer era o quê? O sacrifício dos cordeirinhos, que mostravam para cada geração, cada povo, os patriarcas fazendo aquilo, mostrando, esse pagamento vai acontecer, vai chegar o dia. O cordeirinho está simbolizando isso. Então Satanás ficou limitado, baseado nessa promessa. Ele não pode fazer o que quer aqui. Satanás pode tomar posse do corpo de qualquer pessoa? Não pode. Não pode. Só se a pessoa permitir, só se ela deixar. Só se uma pessoa estiver fraca fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Ele pode tentar. Ou se a pessoa permite. Uma pessoa que se deixa hipnotizar, ela abre a mente para o acesso de outra pessoa. E ela abre a mente também para o acesso dos espíritos. Então uma pessoa quando permite, quando ela deixa, ela pode, mas ele tem um limite, ele não pode passar desse limite. Agora, Deus pode fazer o que quer aqui nesse mundo? Deus faz o que quer? Se Deus fizesse o que quer, a gente não precisaria estar aqui agora, se reunindo. E aí eu vou explicar para vocês, vocês vão entender por que Deus não pode fazer o que quer. Satanás ficou limitado daqui para lá. Mas quem também ficou limitado no momento que ele perdeu esse mundo? Deus. Então se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, Deus é tremendamente limitado, vocês iam falar, pastor, você está louco? Porque Deus é onipotente. Nesse mundo, ele é limitado. Porque ele perdeu esse mundo. Mas o limite que Deus colocou para ele mesmo, limitou a Satanás. Se Deus não fosse limitado, preste atenção nisso, porque esse é o final da história, mas a gente vai chegar. Não haveria necessidade de nós orarmos. Vou explicar. Agora, Deus se colocou um limite. Ele se limitou. Por que ele se limitou? Porque Deus é justo. E essa guerra entre o bem e o mal é a guerra mais equilibrada que existe no universo. Para o nosso benefício. Veja bem, Deus colocou um limite para a atuação dele. Por quê? Porque Satanás, que está do lado de cá, ele olha para cada atitude de Deus. O que quer dizer Satanás? Ontem à noite a gente falou sobre isso. Satanás, qual é o significado da palavra Satanás? Inimigo. Inimigo de Deus. E qual é o significado da palavra diabo? O que quer dizer diabo? Quer dizer acusador.
Esse é o significado da palavra diabo, o acusador. Ele é o acusador de nós e de Deus. Então ele fica do lado de lá o tempo todo acusando. E de olho nas atitudes de Deus. E ele sabe que Deus tem um limite, porque se Deus passa desse limite, o que ele vai dizer do lado de cá? Eu também posso. Eu também vou passar. Então você entende? Deus colocou um limite para a atuação dele. Por quê? Porque aí ele pode dizer para Satanás, eu só vou até aqui, você não passa daí. Eu não vou passar do meu limite, você também não pode passar do seu. E nós ficamos aqui no meio. E quem decide quem tem mais espaço na minha vida? Quem é que decide? Nós mesmos. Você que decide. Você convida Satanás para entrar na sua casa, na sua vida, com as coisas que você coloca lá dentro, com aquilo que você gasta tempo, com o que você vê, com o que você lê, com o que você ouve, com o que você come, com o que você bebe. Você está dizendo para ele, seja bem-vindo, as suas coisas estão aqui. Da mesma forma, e quando ele vem, o que acontece com Deus? Ele fala, eu não posso ficar aqui. Agora, no momento que você vira as costas para ele e fala, eu não quero nada com você, suas coisas não entram na minha vida, e você gasta tempo com a palavra de Deus, na oração, na meditação, vem à igreja, você está convidando Deus para fazer o quê? Entrar na sua vida. Então, esses limites, eles podem ser transponidos, ou transponíveis. Eles podem passar desse limite, mas você que decide. É você que convida. São as suas decisões que vão definir quem que vai entrar na tua vida e quem vai atuar mais na tua vida. Mas a maioria das pessoas desse mundo estão vivendo ali no meio, Deus de um lado, Satanás do outro, e não estão nem sabendo o que está acontecendo. Existe um limite dos dois lados. E é uma guerra tremendamente equilibrada. Tremendamente equilibrada. Deus não faz nada sem a nossa permissão. Satanás também não pode fazer nada sem a nossa permissão. Então muita coisa acontece nesse mundo, nessa vida, e a gente tem a mania, porque a gente está o tempo todo na igreja, estudando a Bíblia, de espiritualizar tudo. Aí acontece um acidente, morre o pai, a mãe e os filhos no carro. E aí alguns dizem assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E tem gente que fala assim, olha o que o diabo fez. E os dois estão lá olhando e falando assim, o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que aconteceu? Um acidente. E sabe de quem foi a culpa? Muitas vezes do motorista. E sabe o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que aquele pai estava muito ocupado, que ele estava trabalhando, que ele não teve tempo, e ele foi sair de férias com a família e não fez a revisão do carro, e o carro estava com problema de freio. Não tinha freio. Falhou o freio. E a gente fala que foi Deus, ou que foi Satanás, e a culpa foi de quem? Está entendendo como a gente espiritualiza tudo e joga culpa em alguém, quando às vezes a culpa é nossa? A maior parte dos males que acontecem com a gente, a culpa é de quem? Nós mesmos. E aí quando chega no culto de oração, a gente fica aqui pedindo para curar fulano, e a pessoa sabia, mas ela preferiu se alimentar de certas coisas, ela preferiu beber certas coisas, causaram problemas sérios de saúde nela, e aí Deus, na sua misericórdia, ainda cura. Mas a culpa foi de quem? Foi Deus que causou o câncer? Foi Deus que causou aquela doença? Maus hábitos que nós desenvolvemos, nós somos os culpados. E aí a culpa é de Deus. No segundo mandamento, diz assim, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que isso quer dizer? Existe uma lei que Deus colocou e funciona assim. A genética é dessa maneira. Terceira e quarta geração, iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Existem certas doenças que acontecem nisso, elas são transmitidas. A sífilis é uma delas. Uma pessoa hoje tem sífilis, ela não tem nada. O filho dela não tem nada. Às vezes o neto não tem nada, mas a quarta geração, o bisneto nasce cego. Ele está colhendo aquilo que o bisavô plantou. Está lá no mandamento. Deus deixou isso claro para a gente. Só que a gente tem que estudar, entender e compreender o que está dizendo ali. A culpa é de quem? Foi Deus que queria que essa criança nascesse cega? Aí os discípulos todos cheios lá de teorias, aprenderam com os rabinos da época. Senhor, esse rapaz nasceu cego. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Nenhum dos dois. É a consequência do pecado. O salário do pecado, diz Romanos, o quê? É a morte. Nós vivemos num mundo de pecado. Então, tem muita coisa que está fora do controle. Deus tem um limite. Satanás tem um limite. Agora, Deus colocou um limite para a atuação dele, justamente para Satanás não passar desse limite. E o que vale para um, vale para o outro. Por quê? Para que quando chegarmos no dia do julgamento final, Satanás não vai poder dizer nada. Absolutamente nada. Ele não vai poder dizer para Deus, você foi injusto.
Porque você, e agora vem uma pergunta interessante. Na guerra entre o bem e o mal, quem tem mais vantagem nesse mundo? Deus ou Satanás? É dividido, não viu? Uns dizem Deus, outros Satanás. Quem que tem mais vantagem, Deus ou Satanás? Vamos pensar um pouquinho. Deus, vou colocar aqui desse lado, né? Satanás aqui. Então, Deus é todo poderoso, não é? Satanás é todo poderoso? Não. Deus sabe todas as coisas, Satanás sabe todas as coisas? Não. Então quem tem mais vantagem? Deus, não tem nem o que discutir, Satanás não tem chance. Não tem a menor chance. Agora, se Deus usa todo o seu poder, se Deus usa todo o seu conhecimento, Satanás vai dizer o que para ele? Não é o diabo? O diabo é o quê? Acusador. Ele vai dizer, mas é claro que você vai levar esse pessoal todo para o céu, você está usando todo o seu poder, todo o seu conhecimento, está nem dando chance para eles escolherem. Eu não tenho chance nessa guerra. Então Deus se limitou. E ele se colocou no nível de Satanás. Para Satanás não ter desculpa. Ele não vai ter o que acusar. Ele não tem o que dizer de Deus. Vai dizer, você usou o seu poder. Olha, esse pessoal todo aí que te segue, você protege eles de uma maneira que não tem jeito. Eu não posso nem tentar eles. Não. Deus não fez isso. Ele não faz isso, porque Satanás não tem nada para dizer de Deus. Não pode dizer, olha, você usa seu conhecimento do futuro. Deus colocou um limite para ele. Então essa guerra é completamente equilibrada. Tudo que acontece de um lado pode acontecer do outro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Satanás, eu disse aqui, que ele pode possuir uma pessoa. Os anjos do mal podem fazer isso, não podem? Pois Deus também pode. Como que chama isso? Quando Deus possui totalmente uma pessoa. Exatamente, é o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, ela está dominada pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que já viveram momentos assim, quando Deus precisou usar alguém de maneira especial, o Espírito tomou a pessoa, Estevão falou, fez um discurso no final, era o Espírito que estava falando. Jesus perguntou para os discípulos, eles estão falando que eu sou quem? E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro falou o quê? Você é o Filho de Deus, o Messias prometido. O que Jesus falou para ele? Pedro, não foi você que falou. Quem falou através de você foi meu Espírito, o Espírito de Deus. Então, do mesmo jeito que alguém pode ser possuído pelo mal, pode ser possuído por Deus. Você sabia que tem gente que dedica seus filhos para o mal? Então, uma pessoa que vem de uma família espírita, ou daquelas religiões africanas, né, e no Brasil a gente fala candomblé, umbanda e tudo aquilo ali, e dedicam seus filhos para aquilo, para tirar uma pessoa daquilo é muito difícil. Porque Satanás se sente o que dessa pessoa? Dono. Consegue, mas é difícil. Por isso que tem um ritual na nossa igreja, e Jesus passou por esse ritual quando ele era um bebezinho. Como que a gente chama? Dedicação. Exatamente, porque a gente fala, vamos fazer uma apresentação, apresentar e dizer, olha, nasceu o bebê, está aqui, olha que bonito. Viram? Viram? Não é apresentação, é dedicação. Jesus foi dedicado. E eu tenho certeza que muitas crianças aqui foram dedicadas. Se não foram, façam a dedicação. Porque isso tem poder. Você está dizendo para o inimigo, para Deus, para o universo, para todo mundo, essa criança eu estou entregando para quem? Para Deus. E aí o inimigo vai ter muita dificuldade na vida dessa criança. Ele não vai conseguir, porque ela foi dedicada para Deus. Tão sério e certo, quando eles dedicam para o mal, quando a gente faz isso aqui e dedica para Deus, isso também é sério. A guerra é equilibrada dos dois lados. E nós temos muita vantagem quando nós entendemos algumas coisas. Então, Deus se limitou para que Satanás fique limitado. Quem decide quem tem mais espaço na nossa vida somos nós, nas nossas decisões, quando nós convidamos ou um ou outro para entrar na nossa vida. Agora, pastor, como que faz para eu não ter um inimigo na minha vida? Bom, não coloque na sua vida nada que pertença a ele. É aquela velha história do preguinho. Você conhece a história do preguinho, né? Não conhece? Essa é antiga. Vou contar, porque é bem isso. Satanás estava lá, bem feliz na casa da pessoa, né? Aí chegou Jesus, bateu na porta, a pessoa aceitou Jesus e falou, Jesus, entra. Para ele entrar, quem tinha que sair? Satanás saiu. Pegou todas as coisas dele, foi colocando embaixo do braço, foi colocando, foi saindo. Aí ele falou o seguinte, ó, posso deixar só aquele preguinho na parede? É só um preguinho. Deixa, fica lá. Satanás saiu e deixou o preguinho. Aí de vez em quando ele vinha lá, batia na porta e falava, o que você está fazendo aqui? Você já foi embora? Ele falou, não, eu vim pendurar isso aqui no meu preguinho. O preguinho é meu. Nele eu ponho o que eu quiser. Então, Satanás faz isso na vida das pessoas. Por isso que eu tenho um sermão, eu tenho uma série de sermões que se chama Minha Entrega Total.
Porque Satanás até deixa você aceitar Jesus, mas se você não entregar tudo, porque com Deus é tudo ou nada. Se ficar um preguinho na sua vida, Satanás vai fazer com você o que ele quer. Ele vai pendurar lá o que ele quer. E aí, Apocalipse 3:20 diz que Jesus vai, que ele bate a porta no nosso coração. E você tem que abrir e convidar ele para entrar. O problema é que a gente fica ali dentro, esperando a nossa vida estar perfeita para abrir a porta para Jesus entrar. Então, às vezes, a gente até arruma a sala e fala, Jesus entra. Aí Jesus entra na sala, a gente recebe ele, e depois fala, já está tarde, né? Boa noite. Jesus vai embora, a gente fecha a porta. Ainda bem que ele não foi na cozinha. Se ele abre a geladeira, não ia ter nada para ele comer aqui em casa. Jesus quer entrar na sua cozinha. Ele quer fazer parte da sua alimentação. Aí você um dia resolve mudar aquilo ali, mas ele não entra no escritório. Porque se ele abrir o computador e for ver lá o seu histórico, ele vai ficar horrorizado. Então a gente deixa ele lá. A gente não deixa ele entrar no quarto. Se ele abrir as gavetas, se ele for ver o que tem nos armários, se ele for ver no guarda-roupa, não tem jeito, porque você não consegue ser perfeito para deixar Jesus entrar na sua casa toda. Ela vai estar suja, ela vai estar bagunçada, você tem que abrir a porta e dizer, Jesus entra. Agora me ajuda a limpar a minha vida. Me ajuda a limpar a minha casa. Ajuda a consertar as coisas aqui. Esse é o problema com a maioria de nós cristãos. Ele está lá batendo, a gente não deixa ele entrar. E quando deixa ele entrar é só um pedacinho. Ele quer viver dentro da nossa casa, ele quer morar com a gente. Então eu preciso deixar ele entrar para fazer a limpeza. Enquanto isso a gente está com o preguinho pendurado na parede. O Satanás sempre quer algum vício, algum pecado, alguma coisa para prender você. Enquanto ele prender, ele vai conseguir passar esse limite e vai entrar na sua vida para fazer certas coisas. Agora, como que a gente faz para Deus poder passar do limite dele e operar grandes coisas na nossa vida? Deus deixou um recurso, deixou um meio. Que se chama oração. Se Deus pudesse fazer o que ele quisesse, quando quisesse, a gente não precisava orar. Porque a gente fica orando, lutando, batalhando, a igreja intercede, ora. É para Deus poder romper esse limite. Por quê? Nós vivemos no território do inimigo. Deus, para entrar aqui, ele só pode entrar se ele for convidado. Ele tem o passaporte dele, tem que estar com visto ali. E o visto que permite Deus entrar e invadir o território do inimigo, o que é? Oração. É oração intercessória. É ela que dá para Deus o visto para ele invadir o território do inimigo e fazer um milagre. Porque o milagre nada mais é do que uma oração atendida. Esse é o milagre. Todo milagre que está registrado aqui na Bíblia, nem sempre está escrito, mas ele foi resultado de uma oração. Até mesmo aqueles que Jesus fez. Jesus 2 vezes multiplicou os pães e peixes. Uma vez ele disse assim, o texto está dizendo assim, e tendo dado graças, repartiu o pão e o peixe. O que é tendo dado graças? Orou. No momento que o maior milagre registrado na Bíblia aconteceu, João capítulo 11. Qual foi o maior milagre? Alguém falou. Lázaro. Morto há 4 dias. Naquele momento, para não ter dúvida, Jesus faz uma oração em voz alta, olhando para o céu. Leia lá, é a tarefa de casa para você. João 11. Ele olha para o céu e diz, Senhor, obrigado por me ouvir. Ele falou, não que eu não soubesse que o Senhor ia me ouvir, eu sei. Mas eu estou falando isso aqui para testemunho dessas pessoas. Ele já deixou claro. É para eles saberem que é assim que se faz um milagre. É resultado de uma oração. Então, muito obrigado, Lázaro. Vem para fora. Lázaro ressuscitou. Os discípulos não fizeram os milagres também? João 14, verso 12. Vocês estão vendo os milagres que eu estou fazendo? Vocês são meus discípulos? Pois então, coisas ainda maiores vocês vão fazer. Quando vocês fizerem o quê? Orarem com fé. Porque é o que eu faço. Quando vocês oram com fé, o milagre acontece. Então, nessa hora da oração, o que acontece? Deus invade o território do inimigo e ele passa do limite. Quer quebrar o limite de Deus? Ore. Você tem que orar. É a única maneira. Então, não é que Deus permite que o mal aconteça. Muitas vezes ele evita. Porque alguém está orando. Porque alguém está intercedendo. Como que eu descobri isso? Então, eu vou contar para vocês algumas coisas. Já faz 10 anos. Mais de 10 anos. Foi em 2001 que aconteceu isso. Meu pai morava numa cidade no interior, em São Paulo. E era uma sexta-feira à noite. Ele já estava dormindo. As pessoas que têm intimidade com Deus, elas aprendem, isso eu posso ensinar para vocês num outro momento, elas aprendem a ouvir a voz de Deus. Né? Eu ouvi 2 histórias desse homem aqui, ouve a voz de Deus. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Deus não fala conosco aqui, no ouvido. Ele fala onde?
da mente, do coração, é a voz do Espírito Santo, a gente chama da voz da consciência. E a pessoa que tem intimidade com Deus, ela aprende a ouvir essa voz. O meu pai já tem feito isso há muitos anos, ele ouve a voz de Deus, e naquela noite, naquela sexta-feira à noite, eu não sei que hora que era, mas já era tarde, ele já estava dormindo, mas Deus acordou ele. E ele ouviu uma voz na mente dele dizendo assim, ore pela Flávia agora. Ele não sabia o porquê, não sabia o que estava acontecendo, mas ele não discutiu, porque ele sabia que era Deus falando. Ele se colocou de joelhos do lado da cama dele e ele orou por essa moça chamada Flávia. Voltou a dormir. Durante a semana, nós ficamos sabendo o que aconteceu. Essa moça, Flávia, a mãe dela, numa outra cidade, 160 quilômetros dali, estava numa chácara, um pouco longe da cidade, e naquele momento exato, quando meu pai estava de joelho, orando, 2 homens estavam tentando invadir aquela casa. Estavam tentando arrombar a casa. Elas não sabem dizer o que aconteceu, mas eles desistiram e foram embora. Deus queria proteger elas? Sim. Deus podia? Não. Deus não pode. Está além do limite dele. Satanás, o diabo, é o acusador. Ele vai dizer, não, você não pode. A única maneira de Deus proteger era como? Alguém orando e intercedendo. Aí o que Deus faz? Meu filho, acorda, preciso de você agora. Porque tem outras 2 filhas minhas precisando que eu rompa os limites. Faça um milagre por elas. Eu preciso de alguém orando. Aí ele orou, intercedeu, e Deus pode fazer o quê? Passar dos limites e proteger aquelas moças. Então veja, isso é uma coisa muito séria. A oração intercessória é mais importante do que nós imaginamos. Isso é mais sério do que nós imaginamos. Como que eu descobri que isso é assim mesmo? Eu vi isso na minha vida várias vezes. Mas eu vou contar para vocês o outro lado da história. Eu tenho um amigo chamado Omar de Oliveira. Ele é do Espírito Santo, do Brasil. E eu conheci ele nos Estados Unidos, nós fizemos grande amizade, e ele contou uma coisa para mim muito pessoal, muito particular. E aquilo me ajudou a entender, a montar esse quebra-cabeça, uma peça aqui e outra ali, eu fui conseguindo entender. Ele disse que era um sábado à tarde, tinha terminado a programação jovem na igreja, e ele estava na porta da igreja com mais 3 amigos, acho que uma moça, 2 rapazes, e estavam conversando. O que vamos fazer agora, sábado à noite, conversando, batendo papo. E no meio daquela conversa, naquele momento, ele ouve a voz de Deus. Na mente dele. Dizendo, aquela impressão forte, dizendo assim, ore pelo Juliano. Ele parou, ouviu aquilo, pensou, continuou conversando com os amigos. De novo, ore pelo Juliano. Ele disse que ele ficou com vergonha de parar a conversa, de falar para todo mundo, vamos orar pelo Juliano. Ele não orou. O Juliano era um rapaz da igreja que tinha se afastado. Começou a namorar com uma moça que tinha problemas muito sérios, e ele não sabia. E essa moça, ela era bipolar. Então, tinha hora que ela estava super bem, feliz, contente, alegre, tinha hora que ela estava depressiva. E dizia que ia se matar e tudo aquilo. O que ele não sabia é que os irmãos dela, os 2 irmãos dela, eram traficantes de droga e eram marginais, que já tinham matado muita gente. Como ela ficava depressiva, e ele viu que não dava para continuar o relacionamento, ele disse, eu vou terminar o namoro com ela. E ele falou que ia terminar, e ela falou, eu vou me matar. E aí os irmãos dela chegaram para ele e disseram assim, Juliano, é o seguinte, se acontecer alguma coisa com a nossa irmã, por sua culpa, você, a gente mata você. Se você terminar o namoro com ela, você está morto. E ele ficou preso naquela situação. Bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato é que no domingo de manhã, acharam o corpo do Juliano numa praia. Eles tinham matado ele. E ele morreu exatamente em que hora? Na hora que o meu amigo Omar foi convidado por Deus para orar e interceder por ele. E o Omar falou para mim, eu vou ter que viver o resto da minha vida com esse peso. Que eu não ouvi a voz de Deus, eu não orei, eu não intercedi pelo Juliano. Deus queria salvar o Juliano? Sim. Sim. Deus podia? Não. Ele precisava de alguém intercedendo, orando. Dando para ele o visto, para ele invadir o território do inimigo. Eu contei essa experiência, eu contei esse sermão pela primeira vez, eu preguei em 2011. Eu estava no Japão. Foi finalmente quando eu consegui entender tudo isso. Eu estava pregando e terminei o sermão e uma moça da Jamaica. Ela estava ali angustiada, ela chegou para mim, pastor, eu preciso conversar com você, preciso conversar com você. Fomos lá para fora da igreja e ela conversou comigo e falou, pastor, isso aí tudo que você falou é verdade, aconteceu comigo, só que não deu certo. O que aconteceu? E aí ela me contou. Ela disse o seguinte, a minha família, era o meu irmão, minha mãe e eu, nós 3. Nós frequentávamos a igreja, mas meu irmão se afastou da igreja e ele
más influências, começou a fazer muita coisa errada, estava longe de Deus. Minha mãe orava por ele, eu também. Um sábado à noite, antes de dormir, eu já estava na cama, eu ouvi Deus falando para mim, para eu orar pelo meu irmão. E eu me ajoelhei e orei. E depois eu orei de novo. 2 vezes eu orei pelo meu irmão, pastor. E ele, no dia seguinte, foi encontrado morto. E ele morreu na hora que eu estava orando por ele. Pastor, por que não deu certo? Deus falou para eu orar por ele, eu orei por ele. E meu irmão morreu mesmo assim. E aí naquele momento, meus olhos se abriram, eu entendi. E eu fiquei muito feliz. Por que eu preguei esse sermão? Por que eu fui falar sobre isso naquele sábado, naquele lugar, pela primeira vez? E hoje é por isso que eu continuo levando essa mensagem. E ali eu entendi. Deus não queria que aquela mãe e aquela irmã vivessem o resto da vida sem esperança. Ele não queria que elas vivessem na dor, no sofrimento. E Ele me iluminou a mente para eu entender esse assunto, para levar aquele assunto naquele dia. Agora pense você. 1 João 4,8. Deus é amor. Deus ia chegar para ela e dizer assim: acorde, ore pelo seu irmão. E Ele não ia fazer nada por ele? Deus queria salvar aquele rapaz, mas não era da morte. Era outro tipo de salvação. E eu tenho certeza que Deus cumpriu sua missão ali. Porque tinha alguém orando e intercedendo por ele. Alguma obra Deus fez no coração daquele rapaz. E ele não morreu perdido de forma alguma. Eu disse para ela: olha, Deus me usou para trazer essa mensagem hoje para você ter certeza que no dia da ressurreição, a sua mãe e você vão ver o seu irmão. Sem dúvida nenhuma. Ali ele morreu, ele perdeu a sua vida, mas Deus está muito mais preocupado com a salvação, com a vida eterna. Foi por isso que ele precisava de você orando, intercedendo, para o Espírito dele poder invadir o território do inimigo e fazer uma obra no coração do teu irmão, no último momento. Porque uma coisa eu aprendi: Deus não desiste de nós. Nunca. Nem nós podemos desistir dele, mas ele não vai desistir até o último minuto da nossa vida. Deus vai estar lutando por nós. E foi o que ele fez com aquele rapaz. Então eu consegui entender, compreender, e eu vi realmente como Deus faz isso. É uma coisa fantástica, maravilhosa, mas Ele precisa de nós. E hoje de manhã eu estava aqui e tinha um grupo de oração. Deus precisa de um exército de pessoas que se dediquem à oração intercessória. Lá na nossa igreja em Bruxelas, nós criamos para esse ano o Ministério da Oração Intercessória. Nós temos uma caixinha de oração, nós temos um momento de oração. O momento mais importante do nosso culto é o momento de oração. Os pedidos de oração são coletados durante a semana, nos pequenos grupos, nós oramos e intercedemos. Eu tenho pessoalmente uma lista de oração intercessória. Eu chamo de lista de oração permanente. Por quê? Porque eu vou orar pelas pessoas que têm o nome na minha lista de oração até a volta de Jesus, até o dia que eu morrer. Todos os dias eu oro pela minha lista, e ela já tem uns 500 nomes. Mas é pouco. Porque eu conheci um homem que ele, quando morreu, tinha uma lista com 25 mil nomes. E ele orava e intercedia por eles todos os dias. O nome dele, Roger Morneau. Tem uns livros, leia. Respostas Incríveis à Oração. Tem um segundo livro, Mais Respostas Incríveis à Oração. São 3 livros sobre oração. A vida desse homem foi dedicada à oração intercessória. E milagres incríveis e maravilhosos aconteceram. Não vou contar aqui, porque senão a gente vai ficar até sei lá que hora. Leia o livro. Nós precisamos orar e interceder. Porque é a única maneira que Deus vai passar dos limites. Não para permitir que isso acontecesse, mas para evitar que algumas coisas aconteçam. E se não aconteceu, lá no céu a gente vai entender. Eu tenho um grande amigo que morreu faz quase um ano, o pastor Volter. Foi pastor na Igreja Central de Berlim por 6 anos. Fundou 6 igrejas na Alemanha. Quando todo mundo estava dizendo aqui, não tem jeito de pregar o evangelho. Ele fundou uma igreja hispana, uma igreja em inglês, uma igreja em português, uma igreja em alemão. Ele estava com câncer. E não foi só a família que estava orando, os amigos, mas tinha milhares de pessoas no mundo inteiro orando, porque ele fez evangelismo em mais de 75 países, no mundo todo. Tinha gente do mundo inteiro orando. E ele morreu. No mês de abril, de câncer, ele morreu. E ele orou e ele perguntou para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de mim? E Deus falou com ele, falou: faça desse leito do hospital o seu culto. Para ele daí. E ele faleceu. Então, a oração não é garantia que o milagre vai acontecer. Porque Deus é maior do que tudo e Ele sabe as coisas. Chegou a hora e Deus disse para ele: olha, estão orando, estão intercedendo, mas você já cumpriu sua missão, descanse. Agora, se você não orar, tem possibilidade do milagre acontecer?
Nenhuma. Nenhuma. Então eu vou dar agora uma receita para vocês. Bom, primeiro, último verso, que eu vou contar para vocês o que você precisa fazer para a sua oração funcionar. Tiago 5,16. Muito conhecido. Tiago 5,16 nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E aí Tiago revela uma coisa fantástica sobre a oração. Muito pode, em eficácia, a oração de quem? Justo. Então, sua oração vai ser eficaz quando você for o quê? Justo. Nossa missão é orar e interceder. Pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, pelos pais, pelos parentes, pelos amigos, pelos irmãos da igreja, pelo pessoal no trabalho. A gente tem que orar e interceder por eles. Mas eu tenho que cuidar da minha santificação. Eu tenho que me tornar um justo. Quanto mais semelhante a Jesus eu for, mais poderosa é a minha oração. Quanto mais parecido com Ele, mais poder ela vai ter. Então eu preciso me santificar. Eu tenho que fazer uma reforma de saúde, eu tenho que fazer uma reforma espiritual, eu tenho que fazer um reavivamento na minha vida, eu tenho que estar em comunhão com Deus íntima, porque a minha oração vai ser uma oração poderosa. Deus, quando nós orarmos em nome de Jesus, Ele vai olhar para nós e não vai ver nós. Os nossos pecados e imperfeições, nós vamos estar cobertos pela justiça de Cristo. Ele vai ver quem? Jesus. E para Jesus, Ele faz qualquer coisa. Jesus falou e Deus atende. Por isso que Jesus disse: ore em meu nome, que tudo o Pai vai fazer para vocês. Deus vai dar, Deus vai atender. Então nós precisamos fazer isso. Agora, o que mais que eu posso fazer para que a minha oração seja atendida? Só tem uma coisa que você pode fazer. Porque o que eu tenho para oferecer para Deus? Nós não temos nada para oferecer para Ele. Quem somos nós? Mas tem duas coisas, duas armas que Deus nos deu. Que se nós usarmos essas armas e nós fizermos isso, a nossa oração vai ser eficaz. Você já conhece, você já sabe o que é. Mas talvez você não tenha feito, porque você não entendeu ainda a importância disso. Primeiro, é quando nós nos levantamos na madrugada para orar e para interceder, por nós mesmos ou por alguém. Segundo, quando nós abrimos mão do alimento, nós jejuamos, aí a nossa oração começa a ter poder. Por quê? Por quê? Por que o jejum? Por que o orar de madrugada? Bom, tem muitos motivos para nós jejuarmos. Tem muitos motivos para nós levantarmos de madrugada. O jejum, ele é saudável. A gente estava conversando sobre isso, né? O jejum, ele é algo fantástico. Quando você jejua, o seu corpo tem tempo para poder lutar contra certas doenças. Pensa bem, o sangue está aqui. E aí, os nutricionistas por aí dizem que a gente tem que comer a cada 3 horas. Não dá tempo para o seu corpo descansar. Não dá tempo para o seu sangue descansar. O tempo todo ele está aqui fazendo digestão. Enquanto tem células cancerígenas no teu corpo, enquanto tem o vírus da gripe, está ali dentro do teu corpo. E o sangue não tem tempo de lutar com ele, porque está ocupado fazendo digestão. Você jejua um dia na semana, o que acontece? O teu corpo fala: que bom, agora eu posso lutar, eu posso ir para a guerra. Aí ele vai. E todos nós temos células cancerígenas dentro do nosso corpo. Alguns estão perdendo a batalha. Outros vão vencer, porque tem uma alimentação de acordo com a vontade de Deus, ou porque também aprenderam que o jejum faz isso. O jejum dá um descanso para o teu sangue ir lá, combater aquelas células, eliminar do corpo e deixar você saudável. A gente vai ter um plano de voltar aqui para fazer uma semana, final de semana, saúde. Faz 22 anos que eu não fico doente. Eu não sei o que é gripe, resfriado, febre, eu não sei. Não sei o que é isso. Não sei o que é ir para um hospital, eu não sei o que é fazer uma consulta, médico dizer que está com esse problema, eu não sei o que é ir na farmácia comprar um remédio, não sei. Faz 22 anos. Eu aprendi algumas coisas. Se você colocar em prática, você vai ver como que é bom chegar no final do ano e falar: não perdi um dia de trabalho esse ano. E você que trabalha por hora, ou ganha por dia, sabe como que isso é bom, né? Eu e minha esposa, a gente está assim há muitos anos. Então nós aprendemos, o jejum tem, uma das funções do jejum é essa, tem outras, tem várias. Mas por que o jejum com a oração? Por que o levantar de madrugada? A única coisa que a gente pode oferecer para Deus é a nossa vontade. Nossa vontade. Nós não temos livre-arbítrio? É a nossa vontade. E a nossa vontade que determina se Deus vem para cá ou se Satanás vem para cá. O problema é que a gente ora sem vontade. A gente ora sem vontade. E aí Satanás, o diabo, que é o acusador, ele fala: está vendo esse pessoal orando aí? Ele fala para Deus: eles estão dizendo que querem, mas não querem. Olha a vida deles. Olha para eles. Olha como eles oram sem vontade.
Deus não pode atender. Ele não pode atender, porque a gente ora sem vontade. Como que eu expresso realmente vontade? É a oração de madrugada, é o jejum. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos duas necessidades básicas. Ninguém vive sem dormir. Fica 3 noites direto aí, acordado. Vai ver o que vai acontecer com você. Não tem como viver sem dormir. É uma necessidade básica que nós temos. Nós não vivemos também sem o alimento. Não vive sem o alimento. Você pode ficar algum tempo sem comer. Mas fica aí um mês sem comer. Né? Você consegue? Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem dormir. São necessidades básicas. Nós precisamos disso. Aí no momento que você levanta de madrugada, ou no momento que você para jejuar, você está fazendo uma afirmação tão forte, está demonstrando tanta vontade, que Deus olha para Satanás e fala assim, ó, cala a boca, você não tem nada para dizer. Essa atitude, essa arma que ele nos dá, cala a boca de Satanás. Como que Jesus venceu? Queria encontrar Jesus, aonde que você encontrava ele? No Jardim das Oliveiras, no Getsemane, em algum lugar, ele estava lá orando. Que horas? De madrugada. Leia no 3º capítulo do livro Ciência do Bom Viver. Toda madrugada encontrava Jesus no meio da natureza, meditando, orando, cantando hinos, estudando as Escrituras. As 4 coisas que ele fazia, toda manhã. Por que ele foi Jesus? Ele era um homem. O alimento, você abre mão do sono para interceder por alguém ou por você mesmo, isso demonstra a maior vontade que um ser humano pode demonstrar. Isso tem o poder de fazer com que Deus rompa os limites e faça um milagre. Porque você está demonstrando que nem a comida é tão importante para você quanto o milagre de Deus, quanto o poder de Deus na tua vida. Então, quer ter uma oração poderosa, quer interceder com poder, você precisa tornar um guerreiro da oração. Você precisa fazer uma lista e colocar o nome de todos os seus amigos, seus familiares, as pessoas que você quer ver no céu. E aí você vai jejuar por eles. E aí você vai levantar de madrugada e vai orar por eles. E aí você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida e você vai ver os milagres acontecendo na vida das outras pessoas. Porque quando Jesus chegar e nós formos salvos e estivermos na Canaã Celestial, estivermos ali na Nova Jerusalém, e nós vamos sentir falta de algumas pessoas. Agora, imagine o sentimento que alguns vão ter e vão pensar, por que fulano não está aqui? Por que aquela pessoa não está aqui? Será que eu fiz tudo que eu podia fazer por essa pessoa? Será que eu fiz a minha parte? Eu não quero ter esse sentimento quando chegar lá. Convencer a pessoa, eu não posso. Agarrar a pessoa e forçar ela a aceitar Jesus e entrar no reino de Deus, eu não posso. O Espírito Santo é que faz esse trabalho. Agora, ele só vai fazer esse trabalho se tiver alguém fazendo o quê? Intercedendo, orando. E isso não custa nada. Todos nós podemos fazer. Qualquer um pode orar. Essa é a nossa missão. A nossa missão é orar e interceder pelas pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa igreja. E que Deus faça de você, e a decisão é tua, se tornar um guerreiro da oração intercessória. Você faça a sua lista, como eu fiz. E se vocês quiserem fazer uma lista aqui nessa igreja, né? E aí vocês podem organizar, passem para mim. Eu com prazer vou colocar o nome de todos vocês, das pessoas que vocês quiserem, na minha lista e vou orar por você permanentemente. Até a volta de Jesus ou até o fim dos meus dias. Eu vou orar diariamente por você, porque você vai fazer parte da minha lista. Mas faça você também a sua lista. E diga para Deus, eu quero ser um guerreiro da oração. Quero fazer um convite para você agora. Você gostaria de dedicar mais tempo à oração? Você gostaria, quem sabe, aprender a jejuar, que seja uma refeição no dia? Quem sabe levantar mais cedo, 10 minutos mais cedo, ou levantar na madrugada, 3 da manhã, gaste ali 15 minutos, volta a dormir depois. Você vai aprender a fazer isso. E você ore naquele momento, interceda por alguém para ver os milagres acontecendo. Você tem o desejo de fazer isso? Levante sua mão. Deus está vendo isso. Nesse momento, Deus está colocando os anjos dele ao seu redor. O Espírito de Deus está com você. Porque agora você mostrou para o acusador. Eu sou um guerreiro, uma guerreira da oração. Eu vou interceder, eu vou orar. Se for preciso, eu vou jejuar. Porque eu vou poder comer o resto da eternidade lá no céu. Coisas maravilhosas. Aqui eu passo um pouquinho de fome. Né? Lá, você descansa. Que lá vai ser aposentadoria eterna. Aqui, gasta um pouquinho da sua madrugada orando. Que você vai ter uma aposentadoria eterna para descansar lá. Gasta um tempinho aqui. Porque os milagres vão acontecer e Deus vai abençoar você. Amém. Amém.